Olá, meu nome é Ariana Elaine de Souza Guedes, aluna do curso de História na Faculdade Uniaselv, e nosso grupo é formado por André Raimundo Moreira da Silva e eu, Ariana Elaine de Souza Guedes. O tema do nosso trabalho é as revoluções chinesas de 1911 e 1949. Abordarei sobre os principais fatos históricos, né, ocorridos nas revoluções chinesas de 1911 e 1949, né? E assim, é importante dizer que o método utilizado para recolher as informações foi o de pesquisa bibliográfica, né, que nos guiou até os resultados finais. As palavras-chave do nosso trabalho é guerra, revolução e comunismo. Inicialmente, a China Imperial viu seu fim após o Partido Nacionalista tomar o poder e dar início à Revolução Chinesa de 1911, instalando um governo temporário. Em meio à Revolução de 1911, surgem movimentos separatistas e uma batalha entre nacionalistas e comunistas tem início, resultando na Revolução Chinesa de 1949 com Mao Tse-tung, liderando a vitória do Partido Comunista Chinês, né? E implantando a República Popular da China. Em 1911 tem início a Revolução Chinesa, né? Que é marcada pelo fim da dinastia Qing e da China Imperial. A Revolução de 1911 foi comandada por Sun Yat-sen, né? Que é líder do Partido Nacionalista. Já em 1912, após a instalação de um governo provisório, né, no país, começam a surgir os primeiros movimentos separatistas, né, inicialmente liderados pelos senhores da guerra. Influenciados pela Revolução Russa de 1917, né, os comunistas eram outro grupo que crescia, né, na nova República Chinesa. Teve na formação do Partido Comunista Chinês uma confirmação da sua força perante a parcela da população, né? Em maioria, os operários. Devido ao grande avanço, né, que os comunistas alcançavam, o Partido Nacionalista iniciou uma forte represária ao grupo, né? Desencadeando na Guerra Civil Chinesa. Onde nacionalistas e comunistas travavam força pelo poder do país. Em 1937, houve uma trégua na guerra entre os dois grupos, né, com o objetivo de lutar contra a invasão que o Japão fazia à China. E assim, recomeçando após a saída japonesa do país. Assim, ao longo da batalha, os nacionalistas foram perdendo o apoio da população, né? E com isso foram perdendo sua força. E assim, o que restou na dominação de Pequim por parte do Partido Comunista e na fuga do líder e de membros do Partido Nacionalista para a ilha de Taiwan. E assim, em 1949 foi declarada a República Popular da China, né? Tendo como líder Mao Tse-tung, que com grande apoio dos camponeses, lideravam o fim do capitalismo burguês que oprimia a classe operária. O absoluto sucesso da Revolução de 1949 veio após anos de um governo que manteve a China como um país semi-feudal, né, e semi-colonial. E assim, algumas das medidas adotadas por Mao Tse-tung que transformaram a República foram a reforma agrária, né, a nacionalização das indústrias, a alfabetização da população e a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. E assim, essas medidas fizeram crescer a economia chinesa. Porém, nem tudo foram flores no governo comunista, né?
já que devido aos baixos salários, surgiram vários movimentos grevistas, né? Assim, por melhorias nas condições de trabalho, né? E assim, de 1956 a 1958, Mao permitiu o surgimento de alguns novos projetos, como o Desabrochar de Sem Flores, movimento que visava a liberdade de críticas, e o abandono do modelo socialista soviético para um modelo próprio, que ficou conhecido como o Grande Salto para a Frente, que visava acelerar o desenvolvimento econômico do país. Porém, o plano foi totalmente sem sucesso, né? Houve desastres ecológicos, regressão na indústria e a morte de mais de 20 milhões de camponeses devido à fome. Assim, e após tantos insucessos, né, Mao decidiu implantar uma nova campanha, que foi a Revolução Cultural, que por hora restringia a liberdade de criticar o governo, né? E assim, assassinando os que descumpriam a nova lei, né? E incentivava o culto à sua imagem, fazendo surgir o maoísmo. Uma corrente de pensamentos comunistas, né, que possuía um livro vermelho, que equivale a uma Bíblia de Mao Tse-tung. E assim, a revolução só veio ter seu fim após a morte de Mao, né? Com os novos líderes do governo pondo fim ao maoísmo e abrindo o país economicamente ao Ocidente. A escolha pelo tema se deu devido à importância que a China possui no cenário atual, né? Fazendo com que fosse necessário realizar pesquisas bibliográficas capazes de exemplificar as transformações que levaram o país a ser uma potência mundial. E assim, através das pesquisas realizadas, foram possíveis, né, alcançar os resultados desejados. E com base no que foi abordado ao longo do presente trabalho, o ouvinte poderá ter uma ótima visão dos fatos históricos que marcaram as revoluções chinesas de 1911 e 1949. Então, essas são as nossas referências, né? E agradeço pela atenção de todos. Obrigada.